paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo, e se Deus de vocês são inscritos nesses dois canais, Simão da Silva Santo Simão e Pastor Simão Igreja Ministério Chama de Fogo Fé. Iremos começar o culto nesta tarde de hoje, 20 de 1 de 2026, terça-feira, 16h39 da tarde. Vamos lá. Em Lucas capítulo 17, resumo do capítulo, Jesus passa a transmitir orientações, em particular a seus discípulos. Essas instruções estão associadas a preocupações com as atitudes que devem ser desenvolvidas no interior da comunidade crente. Qualquer coisa que leve alguém a pecar deve ser evitada. 17:1-2. Os pecados na comunidade devem ser enfrentados, confessados e perdoados. VV 3:10. Em seguida, a cura dos 10 leprosos. Destaca o princípio do louvor e de ação de graças. VV 11:19. A questão levantada pelos fariseus para o vindouro reino de Jeová estimula a instrução de Cristo aos discípulos de esperarem firmemente por sua volta. VV 20:37. Os ensinamentos também servem para nós, pois precisamos proteger as nossas igrejas contra os motivos do pecado, encorajar a confissão, o perdão, a generosidade, o compromisso firme de servir a Jeová enquanto esperamos pela volta do Senhor Jesus Cristo. Tá vendo, meus irmãos? Eu tenho que lutar pela igreja, igual eu luto pela minha igreja, porque aqui a verdade é dita. Aqui porque aqui milagre acontece. Porque a revelação aqui é verdadeira. Porque a profecia daqui é verdadeira. Continuando, versículo 17 é o papel do servo. Aplicação pessoal, obedecer a Jesus é o mínimo que podemos fazer. Prestou atenção aí, meus irmãos, minhas irmãs. Assiste bem com teus olhos, ouve bem com teus ouvidos e se liga bem com teus cérebros. O papel do servo. Obedecer a Jesus é o mínimo que podemos fazer. Enquanto vocês não aprenderem o que é isso aqui, jamais suas vidas mudarão. Conceito chave arrependimento, P780, fé, P35, obediência, P807, fariseus, P625, reino, PP380, 453. Enquanto vocês não aprenderem o que é arrependimento, o que é fé, o que é obediência, o que é reino, né? E enquanto vocês não aprenderem também o que são fariseus, né, as suas vidas nunca vai mudar para nada. Continuando, destaques. O que leva a pessoa a pecar? 17:1. É bem provável que Jesus está se referindo à atitude cínica e secular dos fariseus, ilustrado no relato de Lucas nas parábolas de Cristo sobre a riqueza no capítulo 16. O material que Lucas fornece pode muito bem ser exatamente o antídoto de que necessitamos. Confrontar o pecado. 17:3. Não é espiritual. Deixa-se defraudar por outros cristãos. É popular e sou espiritual. Promover um perdão passivo. Jesus, no entanto, coloca o perdão numa perspectiva muito diferente ao declarar confrontar, censurando a pessoa que pecou contra você. 2. Diante disso, ele deve confessar seu pecado e se arrepender. 3. Somente se ele se arrepender é que devemos perdoá-lo. Tá vendo, meus irmãos? A gente não pode perdoar qualquer pessoa, não. Tá vendo? Não pode perdoar. Eu já falei a vocês, o crente não perdoa qualquer pessoa. Ele não pode. Somente se ele se arrepender é que devemos perdoá-lo. Porque para levar à reconciliação, o perdão deve ser recebido e estendido. Se a outra pessoa não estiver disposta a reconhecer sua falta, não receberá nosso perdão, tá vendo? Por isso que pastor não pode perdoar qualquer pessoa. Porque não adianta a pessoa falando de boca para fora que ela vai repetir, ela vai errar com o pastor do mesmo jeito. Ela vai errar com a igreja do mesmo jeito, igual diz meus ofertas. A pessoa fala que pode dizimar ofertar, a pessoa não dizima a oferta. Entendeu? Essa pessoa merece perdão? Não merece não. A pessoa está falando que o pastor está errado e sendo que ela que é errado de todas as coisas. Entendeu? Continuando. Devemos estar sempre dispostos a perdoar? 17:4. Todavia não podemos dizer eu ou a perdoei, até que repreendemos o pecado e a pessoa que pecou contra nós tenha se arrependido. A reação dos apóstolos. 17:5-10. Os discípulos puderam perceber o quanto era difícil aceitar a responsabilidade da repreensão. Obter o arrependimento e estender o perdão sem limite. Por isso, pediram por mais fé. A resposta de Jesus pode ser parafraseada assim: a fé é ótima para mover montanha, mas eu lhe disse que deve confrontar
e perdoar, tá vendo? A pessoa que não tem fé, esse homem, essa mulher não é nada, entendeu? Continuando, a história do servo reforça este último tema. A tarefa de um servo é obedecer ao seu patrão. Se Jesus é o Senhor, somos responsáveis por fazer o que ele nos diz. Jesus pede aos seus seguidores que confrontem, se arrependem e perdoem. Essas práticas devem fazer parte do estilo de vida da comunidade da fé. Quantas vezes clamamos por mais fé, quando tudo que é preciso é obedecermos ao comando de nosso Senhor, Jeová, ou Jesus, ou Espírito Santo, ou o pastor, que fala a verdade. Continuando, somente um voltou, 17, 11 e 19. Aqui que é essa parte que é importante. Presta bem atenção, assiste bem com teus olhos, ouve bem com teus ouvidos, se liga bem com teus cérebros. Somente um voltou. Agora vocês vão entender por que milhares de pessoas não vão ser salvas quando Jesus Cristo vier. E por que o pastor Simão Santo não faz oração para certas pessoas? Vocês vão entender agora. A fé curou não somente o leproso que voltou para agradecer, mas também os outros 9 que apelaram a Jesus por piedade, mas se foram. Não, tá vendo? Isso aqui que vocês têm que entender lá, mas se foram. Continuando, vocês vão entender mais porque o pastor Simão Santo não faz oração mais para qualquer pessoa mais. Aquelas pessoas que só querem bênção. Continuando. O que nos move é que permanecemos próximos a Jesus, que força é essa que nos impulsiona em direção a essa obediência que Jesus considera tão crítica. Um espírito de louvor e de gratidão que nos mantém cientes de tudo que Jesus fez para nos curar da doença mortal do pecado. Tá vendo? O pecado é uma doença, tá vendo, né? O pecado é doença. O pecado te doece, te doece. O pecado te mata, te mata. Muito cuidado. Toma muito cuidado. Por isso que eu falo, o salário do pecado é a morte. Após isso, condenação é eterna. O pecado é uma doença. E vocês estão no pecado? Vocês estão doentes? Sim, vocês estão doentes. Vocês são doentes. Agora vocês vão entender por que eu vou voltar aqui, por que eu não faço oração para qualquer pessoa e por que Jeová, Jesus e Espírito Santo não abençoa qualquer pessoa. Vou repetir novamente. Ó. Presta atenção, a fé curou não somente o leproso que voltou para agradecer, mas também os outros 9 que apelaram a Jesus por piedade, mas se foram. Tá vendo lá? Esses aqui não soube agradecer. Outros 9, esses 9 aqui, ó, não soube agradecer a Jesus. Só queria só o milagre. Como diz, eu queria a benção. Mas servir não. Adorar não. Seguir Jesus não. Seguir Jeová não. Seguir o Espírito Santo não. Seguir a palavra não. Seguir a igreja não. Seguir os dízimos oferta não. Esses 9 estavam com esses pensamentos. Entendeu? E só um que voltou para agradecer a Jesus Cristo. Só um voltou para agradecer a Jesus e ele seguiu Jesus por resto da sua vida. Esse aqui que foi o mais bem-aventurado. Por isso que eu falo, milhares de pessoas, quando Jesus voltar, meu amigo, não vai entrar lá em cima não, viu? Continuando, invisível, 17, os fariseus, segundo os relatos de RC 16 sobre a história de Jesus, eram materialistas. O único reino por que se interessavam era o reino a ser estabelecido neste mundo no final da história. Tá vendo? Cuidado pra você seguir pessoas que são muito material, tá? Eles são muito material. Toma cuidado com essas pessoas que são materialistas, ó. Vocês vão pro inferno e pro lago de fogo junto com eles, tá? Que esses aqui não olha dízimo e oferta não, viu? Esses aqui, ó, não olha pastor Simão Santo, não. Eles não olham igreja, não. Eles não ajudam a igreja, não ajudam em nada. Esses materialistas que não ajudam em nada não, tá? Só sabem atrapalhar. Porque eles não preocupam com coisa espiritual, eles se preocupam com as coisas carnais. Continuando, contudo, no decorrer deste século, você e eu experimentaremos o invisível reino espiritual de Jeová. Não devemos procurar os pseudo-reinos com que os seres humanos sonham, dizendo, ei-lo aqui, como se Cristo pudesse ser encontrado em suas utopias. Na volta de Cristo, sua presença será visível e indiscutível. Prestou atenção, né? Visível e indiscutível. Até lá, porém, devemos nos concentrar no reino oculto estabelecido por Cristo,
No íntimo do coração dos crentes, tá vendo? Enquanto vocês não mudar o coração, meus irmãos e minhas irmãs, a sua vida não vai andar para frente jamais. Você vai para o inferno. Entendeu? Continuando, Cristo voltará como uma revelação. Cristo voltará como uma revelação. 17:30. No grego, a palavra para a revelação é apocalipse. Apocalipse. É usada no contexto de uma visível e desvelada realidade do final dos tempos, a ser vista por todos. Cristo invadirá o mundo material, mas quando fizer, primeiramente irá julgar e somente depois é que irá estabelecer aqui seu reino visível. Tá vendo, meus irmãos, meus amigos, minhas amigas? Mas vocês não entenderam que o reino do Pai, ele é invisível, mas é real. É invisível, mas é real. O mundo espiritual existe? Existe. Assim como o físico existe, o espiritual também existe do mesmo jeito. A mesma cor, tudo colorido, não tem nada de preto e branco, tudo é colorido do mesmo jeito que nós vemos o físico, o espiritual é mais real, ainda igual eu falo, é mais, o invisível é mais real do que o visível. Então não tem diferença nenhuma. Tem pessoas que pensam que o mundo espiritual é preto e branco, não é tudo colorido do mesmo jeito que você me vê e que nós vemos aqui na Terra um ao outro, é colorido do mesmo jeito, não tem diferença nenhuma. Porém, é mais real do que a Terra. Vamos agradecer. Soberano Jeová, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo, te agradecemos por este culto nesta tarde de hoje, 20/1/2026, terça-feira, mês de janeiro, aqui na sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade, que fica na rua Armindo Pereira, número 340 baixo, São Pedro, cidade de Portinópolis, Minas Gerais, nação Brasil. Abençoa somente meus inscritos, abençoa somente essa minha irmã que é dizimista e ofertante dessa obra, deste ministério. Abençoa todos que estão ajudando essa obra. Amém e amém. Até o próximo culto. No próximo vídeo à noite eu estarei de volta com força completa. Nós estamos aprendendo ainda. Tópico focalizado no esboço, nascimento, preparação, Galileia, viagens, Jerusalém e paixão, que nós estamos aprendendo. Até o próximo culto, hein? À noite estou de volta.